De cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por
pecado algum ele cometeu ao caminhar no mundo atroz, por nós se fez o Salvador. Na rude cruz Jesus morreu, escárnios vezes por nós sofreu, sem questionar, por nós se deu, em sacrifício redentor. Ó Salvador, entrego-te, pois santo és meu Redentor, com sangue vem lavar meu ser e me tornar com Cristo a morte de Cristo me salvou, ao seu redil levou então, com seu cajado a me guiar, tornou-me mais que vencedor. Ó Salvador, entrego-te, pois santo és meu Redentor, com sangue vem lavar meu ser e me tornar com Cristo Sangue vem lavar meu ser e me tornar com Cristo Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, Quem foi? quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Por quê? Domingo de manhã ele ressuscitou.
Ainda celebrando o nosso domingo de Páscoa, nós vamos ler nesse instante o Evangelho de João na continuidade do texto que nós lemos pela manhã. João, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crede. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados são os que não me viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 20, os versículos 19 a 31, trazem para nós um cenário ainda de uma certa inquietação, porque Pedro e João foram até o sepulcro pela manhã, eles viram que o corpo de Jesus não estava mais lá, mas eles não se encontraram com Jesus. Maria Madalena foi até o sepulcro logo cedinho, viu que o corpo não estava mais lá, chamou Pedro e João, eles foram embora, ela continuou ali, sentada, chorando, e viu o próprio Jesus. E foi ela quem contou para os demais discípulos que ela havia visto o Senhor ressurreto. Mas os demais discípulos ainda não tinham visto. Então, eles estão assim meio perplexos, admirados, crendo, mas ainda tentando entender tudo o que está acontecendo. Ainda é um cenário de muita inquietação, né? E no finalzinho do dia, acontece aquilo que todos eles estavam esperando. Eles queriam ver Jesus. E Jesus aparece então, pela primeira vez, para todos os discípulos que estão reunidos ali, dentro do seu lar. Em primeiro lugar, nesse texto bíblico, eu quero destacar aqui para você a necessidade de você crer que Jesus está aí no seu lar. Jesus está presente no lugar onde você está, desde que você deseje a presença de Jesus com você, desde que você queira vê-lo. Ele está aí presente. Creia que Jesus ultrapassa toda e qualquer barreira. Creia que Jesus não está somente aqui, dentro do templo. Nós não podemos encaixotar Jesus dentro das nossas expectativas, porque Ele vai muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar.
Em segundo lugar, eu quero destacar para você o cenário no qual eles estão. Eles estão em casa e eles estão de portas trancadas. E aqui eu quero fazer um pequeno paralelo com os dias de hoje. Nós estamos dentro de casa por causa dessa pandemia, do novo coronavírus, né? Alguns estão mesmo dentro de casa com porta trancada e não estão saindo para nada, né? Se precisa de comida, liga no mercado ou entra no site e faz a compra online e passa o cartão e o entregador vem na porta de casa deixar ali a sua compra. Da farmácia, do mercado e de outras lojas que a gente necessita comprar. Enquanto isso, alguns outros estão saindo somente para os serviços essenciais, ou para ir no hospital, porque não está bem mesmo, ou para ir ao mercado e à farmácia e volta para casa rapidinho. Mas tem alguns bastante desavisados ou não crentes na situação, assim como Tomé, né? E que estão se expondo demais. Os discípulos podiam se expor naquele momento? Não, eles não podiam se expor. Sabe por quê? Porque o Império Romano já estava de olho neles, os religiosos da época já estavam de olho neles, porque eles eram amigos de Jesus. E aqui eu quero destacar para você a necessidade de nós ficarmos em casa e não nos expormos a esse novo vírus. Não por sermos ou não sermos amigos de Jesus, mas por um motivo especial. Se nós fizermos as coisas de forma assim, não bem organizadas, se nós não fizermos as coisas de forma bem pensada e bem estruturada, se nós nos expusermos a este vírus, assim, de qualquer jeito, o que vai acontecer? Vai acontecer que a saúde não vai dar conta, né, de nos atender a contento para poder restaurar a nossa vida e nós vamos acabar estragando os planos de Deus para mim e para a sua vida. Por quê? Porque os planos de Deus não são simplesmente, não, é para que muita gente morra, é para que os ímpios morram, é para fazer uma seleção natural dos seres humanos. Não tem nada a ver com isso. Mas a minha e a sua vida fazem parte de grandes planos de Deus. E quais são os planos que Deus tem para nós? Quais são os pensamentos que Deus tem para nós? O profeta já dizia, são planos e pensamentos de paz. E nós vamos atrapalhar isso? Quem é que não quer paz para a sua vida? Não. Então nós não podemos nos expor. Precisamos manter a nossa vida bem guardadinha para que o Senhor cuide de nós e continue ministrando a sua paz sobre as nossas vidas. Amém? Bom, essa paz, então, que fala no versículo 19, né, é a paz que Jesus oferece para os discípulos logo que ele chega na casa. É interessante que ele chega já dizendo, paz seja convosco. Os discípulos ficam meio chocados, né? E aí começa a acontecer um diálogo. Logo em seguida ele fala, paz seja convosco. Ele diz de novo. E quando ele volta, 8 dias depois, lá para poder falar com o Tomé, ele, ao chegar, ele diz de novo, paz seja convosco. Está mais do que comprovado, né? Deus quer a nossa paz. Amém? Bom, depois que Jesus, então, ministra paz sobre os seus discípulos e demonstra, olha, eu estou aqui, eu ressurgi dos mortos e agora eu preciso ir para o meu Pai, porque eu ainda não fui, eu preciso ir. Ele sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E no momento em que ele sopra o Espírito Santo, ele então dá uma nova perspectiva para os seus discípulos. O texto lá de Atos
Diz que esse momento em que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos demorou um pouco mais. Tá? Aqui no Evangelho de João é tudo muito rapidinho, né? Morreu, ressuscitou, no terceiro dia ele ressuscitou e logo no terceiro dia mesmo ele aparece à tardezinha, no comecinho da noite, ele aparece para os discípulos e ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Lá em Atos, esse tempo demora um pouco mais. E é justamente a próxima grande celebração que nós temos na igreja, que é o dia de Pentecostes, quando nós celebramos a descida do Espírito Santo sobre nós, quando nós celebramos o momento em que nós recebemos o Espírito Santo e recebemos ali poder para testemunhar o nome de Jesus. Além disso, recebemos então a ousadia, a intrepidez para pregar em nome de Jesus. Bom, esse momento é um momento, então, assim, extremamente importante na vida dos discípulos. É um momento em que eles recebem coragem, é um momento em que eles são encorajados, eles são entusiasmados, eles são impulsionados a sair de dentro de casa. Mas tudo isso tinha um tempo certo. Quero chamar a sua atenção para o tempo certo das coisas acontecerem. Às vezes a gente quer o negócio para né? Estralei os dedos e aconteceu. Apertei o botãozinho do micro-ondas e esquentou, né? Apertei o botãozinho do celular e ele já fez o que eu queria que fizesse. Eu mando uma mensagem no WhatsApp e se o cidadão não vê a mensagem num tempo recorde, onde já se viu, né? Nossa, meu Deus, passo o dia inteiro sem visualizar a minha mensagem. Bom, a gente quer as coisas sempre muito rápidas. E ultimamente a gente quer as coisas mais rápidas ainda. Mas nós precisamos entender que tudo tem o seu tempo certo. No tempo certo, a gente vai poder voltar a sair de casa. No tempo certo, nós vamos poder voltar para os nossos templos. E aí vai ser tempo de grande festa, de muita alegria, porque vai ser o tempo de nós celebrarmos a vitória que Jesus nos deu diante de tamanha tragédia que nós estamos presenciando, não só aqui em Sorocaba, não só no estado de São Paulo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Imaginem vocês o poder desse momento em que nós vamos poder voltar para os nossos templos e agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós durante esse período. Então vai ser um tempo de muita festa, né? Tempo de muita alegria, assim como foi para os discípulos naquele momento também. Foi um momento de muita alegria. Quando imediatamente no momento em que eles viram ao Senhor e o Senhor lhes desejou paz seja convosco, o texto diz que eles se alegraram. É tempo de se alegrar no Senhor. Ele está convosco e Ele está cuidando de cada um de nós. E é interessante que quando tudo isso acontece, Tomé não está presente e Tomé duvida, né? E fala assim, tá bom, vocês estão contando essa historinha aí, tá, mas eu não acredito. Só quando eu ver Jesus e tocar em Jesus é que eu vou conseguir acreditar. Às vezes, nós temos muita dificuldade de reconhecer a presença de Jesus e o cuidado de Jesus sobre nós. Talvez porque o nosso coração esteja endurecido no momento, talvez pelos sentimentos que nós nutrimos, enfim, existem muitas coisas que podem nos fazer deixar de acreditar no cuidado de Deus. Mas eu quero aqui destacar para você e relembrá-lo que o nosso Senhor continua presente entre nós. E Ele não nos deixou, Ele não se afastou de nós, pelo contrário, Ele está cuidando de cada um de nós. Ele está dando para nós tudo aquilo que nós necessitamos para passar por estes momentos. Então, creia, Ele está convosco. Quando Jesus
volta, 8 dias depois, ele volta e se coloca ali diante dos discípulos mais uma vez e se volta direto para Tomé e diz: Tomé, estou aqui. Agora você pode pegar na minha mão, agora você pode pegar do meu lado, agora você pode crer. Aí Tomé imediatamente fala com Jesus e demonstra que então ele creu, ele está vendo, né? É o próprio Senhor, eu estou reconhecendo e eu criei. Jesus diz para ele assim: mas só porque você me viu, você crê? Vou dizer uma coisa para você. Bem-aventurado não é aquele que vê e crê, mas é aquele que crê mesmo sem ver. Nenhum de nós, em pleno século XXI, pôde ver Jesus no seu corpo glorificado. Somente os discípulos daquela época, os discípulos e discípulas de hoje, não viram a Jesus glorificado. Isso com os olhos da carne. Mas pelos olhos da fé, nós enxergamos a Jesus glorificado. Nós sabemos onde Ele está, sabemos que Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e Ele voltará. Ele voltará para nos buscar. Nós cremos nisso. Nós, pela fé, enxergamos tudo isso. E o texto bíblico diz que nós somos bem-aventurados por causa disso. Nós somos mais do que felizes porque cremos, mesmo sem vê-lo. Agora, como é que a gente pode crer em Jesus sem vê-lo? Nós cremos em Jesus porque um dia alguém nos falou sobre Jesus. Nós cremos em Jesus pelo ouvir. Nós cremos em Jesus porque um dia alguém testemunhou os seus grandes feitos na sua vida. E por causa disso, nós cremos em Jesus hoje. Eu quero então chamar a sua atenção para o versículo de número 31 do texto que nós temos. João 20, 31 diz assim: estes, porém, foram os atos de Jesus, registrados neste livro. Registrado para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse versículo lembra para nós um outro versículo do texto do Evangelho de João, que talvez seja o texto mais conhecido da Bíblia, ou se não for o mais conhecido, talvez o que melhor resuma toda a história da salvação. João 3,16. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, quando nós ouvimos falar em Jesus e cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós ganhamos o direito à salvação. Ganhamos o direito à vida eterna. Dá para entender a importância que tem pregar a palavra do Senhor. Dá para entender a importância que tem testemunhar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Eu quero convidar você a tão somente crer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Mas, à medida em que você crê, testemunhe que você crê. Testemunhe o que Jesus tem feito na sua vida. Testemunhe que Ele é poderoso, que Ele ressuscitou, e da mesma forma como Ele não deixou os discípulos e as discípulas no passado, Ele não deixará os seus discípulos e discípulas de hoje. Da mesma forma como Deus salvou o seu povo no passado, Ele salvará nos tempos presentes. Essa é a mensagem de ressurreição para nós hoje. Jesus veio ao mundo como ser humano, anunciou o reino de Deus, morreu, foi sepultado, mas Ele ressurgiu dos mortos para nos salvar. Você crê nisso? Você crê que Jesus fez isso só por causa de mim e de você? Você crê que Jesus fez isso para nos salvar?
Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, Ele continuará conosco. Então nós podemos crer, o amanhã existirá. Deus te abençoe e Deus te guarde. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós morreu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali verteu. Eis deste sangue lavados, tendo puro coração, os pecadores remidos que perante Deus estão. Alvo ainda mais que a neve, alvo ainda mais que a neve, sim, neste sangue lavado, ó meu Jesus ficarei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós levou, ó quão profundas as chagas que nos provam quanto amor. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue faz, Senhor. Alvo ainda mais que a neve, alvo ainda
recebamos a bênção. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que nos criou, Jesus que nos salvou e o Espírito Santo que nos empoderou para testemunhar os grandes feitos de Deus, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Neste segundo domingo de abril, é o dia da pastora e do pastor metodista. Em nome do Colégio Episcopal, nós queremos celebrar esta data e cumprimentar a cada pastor e a cada pastora metodista que realiza o trabalho missionário da igreja, que pastoreia o povo de Deus nesses diversos lugares, nos mais distantes, nos centros urbanos, nas vilas, nas populações ribeirinhas, em meio a comunidades socialmente fragilizadas. O nosso reconhecimento de que o irmão e a irmã representam a presença e a boa nova do Evangelho de Cristo. Que Deus continue a abençoar o seu ministério nas nossas 10 regiões eclesiásticas do Brasil e que a graça do Senhor o acompanhe, minha irmã e meu irmão, acompanhe a sua família, sua comunidade local ou nos espaços de serviço que estás realizando a tua vocação pastoral. Que Deus te abençoe. Uma feliz Páscoa para você.